sobre, não é, estilos literários. Um primeiro estilo literário da Bíblia, e é importante a gente saber desse estilo, porque a gente não pode ler esse estilo do mesmo jeito que a gente lê outros estilos. Eu não posso ler esse estilo, que é o interpretativo, da mesma forma que eu leio, por exemplo, os textos dos Salmos, do mesmo jeito que eu leio os textos do Apocalipse. Entendeu? Ele tem uma característica própria. O estilo interpretativo, né, é aquele que estão nos 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis. Lembra dos 11 primeiros capítulos? Né? Ali tem sobre a criação do universo, a criação do ser humano, a criação dos animais, os 7 dias de criação, tem sobre o pecado, como foi que iniciou no mundo, ali tem como foi que mais? A questão dos filhos de Deus, os filhos dos homens, tem mais lá sobre o dilúvio, né? Informações sobre o dilúvio, tem informações sobre a Torre de Babel, né? Então tem todas essas muitas informações ali. O porquê que é interpretativo? Então vamos ver aqui alguns aspectos, né, que mostram que refletem a característica desse estilo. O que é e o que pretende, né? Qual o objetivo desse estilo? Veja só, interpretação específica de textos pré-existentes, dando conotação teológica hebraica. Então, o que é isso? Quer dizer assim, Moisés não escreveu aquelas informações, aqueles textos. Moisés recebeu esses textos prontos, já existiam esses textos, entendeu? E ele agora vai reeditar, ele vai trabalhar esses textos. Onde dizia que era o Deus, foi o Deus Baú, sei lá, qualquer nome, que criou, ele colocou lá, não, quem criou foi Deus Jeová. Entendeu? Então, ele vai pegando os textos que já existiam e ele vai trabalhando esses textos, dando uma conotação agora nova, uma conotação hebraica. Alguma coisa ou outra falhou ali, deu uma errata, mas a ideia dele é dar agora uma nova ideia, uma nova teologia para aqueles textos que ele recebia. Provavelmente ele que era hebreu, mas foi criado na corte, né, do Egito. Isso, muito desse material tinha lá na biblioteca do Egito, tá bom? E ele sabia ler. Ele foi um dos pouquíssimos seres humanos na Terra, né, que sabia ler textos. Então, provavelmente ele tinha esse material e ele foi dando, não é, uma nova roupagem, uma nova explicação para isso. Então está aqui essa interpretação específica. Agora aqui, pretendendo explicar teologicamente, né, esse foi o ideal dele, as origens do universo, da criação, do ser humano, do pecado, dos separados de Deus. Então ele tinha essa ideia de que Deus não tinha um interesse por todo mundo, tinha interesse por alguns. Alguns eram, né? É próprio da prepotência do povo que ele nasceu, o povo de Israel. Então Deus não ama o resto, Deus ama a gente só. Deus não quer o bem de todos, Deus quer o bem da gente. Entendeu? Então ele pegou isso e ele, desde o início, ele vai estar trabalhando isso, que Deus tem essas escolhas, que Deus prefere uns e separa e afasta de outros, né? É uma ideia errada, porque isso não condiz com a revelação bíblica, a revelação de Deus, tá bom? Então, o pecado, separados de Deus, informações sobre o dilúvio e dos idiomas e dos hebreus, tá bom? Então, como é que tudo isso aconteceu e Deus então chegou a escolher um povo dentre todos os povos da terra, né? Bem intencionado, mas ele leva tudo pelo que ele acreditava, pelo que ele cria. Mas não existe a inspiração?
Existe, mas temos que entender o que é inspiração. Se você quer conhecer de verdade o que é inspiração, e nada desse misticismo que colocam por aí, se você quiser saber realmente o que é inspiração, é só você ler Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4. E você vai ver como é que Lucas explica, não é, essa questão de inspiração. Como é que ocorreu com ele, né? Como é que funciona. Sem nada desses misticismos que as pessoas gostam, né, de colocar na relação de Deus com os homens, com os seres humanos. Muito bem. Exemplo e diferenças peculiares. 2 registros antagônicos sobre a criação. Então, isso aí é um exemplo do que ocorria de diferente, né, demonstrando que Moisés pegou textos prontos e desenvolveu uma interpretação. Então, há 2 registros antagônicos mesmo, sobre a criação do ser humano, com autores, estilos e relatos diferentes sobre a criação do homem e da mulher. Então, veja só, como é que tem lá? No capítulo 1, você tem o escritor com um estilo próprio, diferente do capítulo 2, que é outro estilo pessoal, tá? O escritor, cada pessoa tem uma maneira de explicar as coisas. Então, ali está o primeiro capítulo, né, de Gênesis. O escritor tem uma maneira própria, ele até chama Deus, vamos dizer, não me recordo agora, mas chama Deus de Senhor, ou chama só de Deus. Deus criou, Deus isso, Deus aquilo. No capítulo 2, você vai ver agora o escritor com outro estilo, outra maneira de escrever as coisas, e chamando Deus de Senhor Deus. Toda vez que ele fala sobre Deus, é Senhor Deus. E no primeiro capítulo, toda vez que ele fala sobre Deus, é só Deus. Então, isso mostra que são autores diferentes. Moisés pega autores, ao todo, parece-me, né, no livro de Gênesis, você vai ter ali uns 4 autores diferentes. Né? Um chamando Deus de Deus, outro chamando de Senhor Deus, outro chamando de outra forma. Então, aparentemente, parece-me que são 4, se eu não me engano, são identificados 4 autores diferentes. Moisés pega esses textos e agora ele vai fazer uma nova interpretação sobre aquilo. Ele vai colocar o seu, entre aspas, seu monoteísmo ou seu enoteísmo, tá bom? No trabalho de interpretação desses textos. Olha aqui, são relatos encontrados em outras nações e outras culturas, inclusive, talvez, no Egito. E Moisés dá uma interpretação específica. Então, quando alguém diz assim, isso aqui não é da Bíblia não, porque olha, tem outro texto, em outra religião tem um texto semelhante, então isso aqui não foi criado. Não, nesses textos aí não foram criados por Moisés. Moisés pega textos que já existiam, né, e ele dá essa interpretação, tá bom? Não é uma coisa exclusiva da Bíblia. Terceiro, a literalidade e doutrinação deste estilo, né, interpretativo do capítulo 1 ao capítulo 11. É um tipo parabólico. Olha só, presta atenção nisso. É um tipo parabólico. Não tem conotação histórica. Ninguém esteve naqueles tempos pré-diluvianos e registrou. A escrita não existia naquela época. Coincide com o que os gregos chamam de mito, que são histórias para explicar melhor sobre a vida dos deuses e seus feitos. Né? Então, os gregos desenvolveram história. Você conhece a mitologia, são histórias que os gregos criaram para explicar os seus deuses, as suas crenças, as suas práticas e etc. Entendeu? Então, são histórias com esse objetivo, explicar sobre algumas coisas, algumas origens. Então, aquilo que está lá do capítulo 1 ao capítulo 11 seria algo semelhante, mas é um aspecto
parabólico. Né? Como é o parabólico? Como é essa característica? O parabólico é como a parábola de Jesus. Pode ter ocorrido, né? Aquele fato, mas necessariamente não precisa que tenha ocorrido. Entendeu? É uma história que é contada, que é possível de ter acontecido, mas necessariamente não tem que ter acontecido para dar a importância que ele tem para quem está usando para ilustrar alguma informação. Tá? Não serve, olha aqui, aquelas histórias, não serve sob hipótese nenhuma para formalização ou fundamento de doutrina. Não serve. Dos textos e contextos, nada pode ser afirmado categoricamente sobre qualquer coisa mencionada ali. Não pode ser colocado, não, Deus criou desse jeito. Não. Não é esse o interesse do texto. Né? Deus criou no 5º dia. Tem que ser um dia. Dia é o quê? 24 horas? Então, não pode ser usado como doutrina. Né? Por quê? Porque se trata de um texto parabólico. Parabólico. Não quer dizer que tenha que ser daquele jeito. Tá certo? O máximo que pode ser admitido por causa de fundamento literal no contexto da Bíblia, então o que pode ser afirmado a partir dali é o seguinte: Deus é o criador de tudo e de todos. Certo? Essa é a informação. Como é que ele fez? Bom, é outro caso, mas a certeza é que ele criou o ser humano. Segundo, o ser humano foi criado por ele, à sua imagem e semelhança, e com isto o desobedeceu, através desse livre-arbítrio, né? E por isto se autocondenou ao inferno, bem como toda a sua descendência. Então, a partir do que está em Gênesis, é que a gente pode afirmar pelo menos essas duas coisas. A questão de que foi Deus que criou o ser humano e, segundo, de que esse ser humano desobedeceu a Deus. Essas duas coisas podem ser afirmadas porque existem textos na Bíblia que vão confirmar isso. Aí, o texto parabólico não é o fundamento. O fundamento são outros textos que estão na Bíblia. Tá bom? 4. Exemplo simples disso. Deus, sendo onisciente, criou todos os animais como machos e fêmeas. Mas só o homem criou sem fêmea. É o que diz o capítulo 2 de Gênesis, né? Criou todos os animais, macho e fêmea. Agora, sendo onisciente, né? Como é que ele criou todos os animais, macho e fêmea, e criou o homem sozinho? Depois é que ele viu que o homem estava só, é que ele criou a mulher. Então, não tem sentido, entendeu? Não casa com a onisciência de Deus. Deus não faz nada porque errou em alguma coisa. Deus não erra porque ele é onisciente. Se ele já sabe que seria daquele jeito, ele teria criado desde o início, como está no capítulo 1 de Gênesis, ele criou os dois ao mesmo tempo. Certo? Outra coisa que tem aqui é Caim, por causa do pecado de ter matado seu irmão, fugiu e foi morar isolado. Então, com quem se casou para ter filhos mais tarde? Né? Então, é outra coisa. Não tem que necessariamente ter ocorrido daquele jeito, porque ele casou. Casou com quem? Provavelmente com uma irmã, né? Com alguém que era da descendência de Adão e Eva, se realmente foi daquele jeito, né? Primeiro o casal e depois os filhos, e eles se casaram entre si e tiveram filhos e filhas. Tá bom? Quinto, o exemplo emblemático. O próprio Moisés afirma que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Diz no começo do Gênesis que o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano. O próprio Moisés sabe que Deus não se arrepende. Ele diz isso lá em Números.
mas no começo do Gênesis, interpretando tudo aquilo ou aceitando, né, o que foi afirmado naquele texto, ele diz que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Moisés entendeu que Deus preferiu a oferta de Abel pelo fato de que ele ofereceu animais de sua criação e não fruto da plantação de Caim. Moisés estava informando que Deus tinha tinha preferência pelos semitas. Era isso que ele estava dizendo ali, né? Os povos criadores de animais e não os povos sedentários. Os sedentários, que eram os agricultores. Sedentários, agricultores. Os cananitas e os os filhos de Sem, Cão e Jafé. Pronto, os jefititas. Né? Esses aí não foram escolhidos por Deus. Foram desprezados por Deus, aqui entre os descendentes de Noé. Foi o começo de tudo para Deus terminar escolhendo os hebreus. A ideia toda é essa, é ir dizendo que Deus tem escolhas, que Deus escolhe uns e não outros, a preferência, então, ele vai organizando para chegar em Hebreus e dizer assim, este aqui é que foi o povo escolhido por Deus. Entendeu? É toda uma arrumação, claro que tudo isso dentro da concepção de muitos erros de Moisés a respeito de Deus. Tá bom? Então esse é o capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis. E aí está o estilo interpretativo de Moisés para os textos que já existiam. Então ele usa esses textos para ir explicando, não é, como foi que tudo teve origem, o universo, a criação das pessoas, as nações e assim por diante. Tá bom? Muito bem. Na sequência, a gente conversa sobre